noite, meus amigos, minhas amigas. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje da nossa Escola Teológica Católica, começando, rezando, pedindo ao Senhor Deus que nos ilumine, nos abençoe e o Divino Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa entender o que for falado aqui hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Maria Santíssima, para que ela nos abençoe também nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, amigos e amigas. Espero que todos estejam bem. Qual é o nosso assunto que nós vamos tratar no nosso vídeo de hoje? Tá? Veja, nós estamos intercalando vídeos, né, de vários temas sobre a nossa fé católica e também estamos estudando também um pouco da Sagrada Escritura. Né? Eu fiz um primeiro vídeo explicando o que é a Sagrada Escritura, depois os livros da Bíblia, né? Os livros que compõem a Bíblia Católica, por que existem diferenças entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante, né? E depois também nós fizemos aí, né, um estudo sobre o povo judeu, principalmente do Antigo Testamento, para a gente poder entender. Depois fizemos aí também um pouco da história do cristianismo, que começa lá no Novo Testamento. Então nós queremos dar sequência ao nosso estudo da Sagrada Escritura. Então o que nós vamos abordar hoje? Hoje nós vamos abordar um tema bastante difícil de entender, tá? Nós que lemos, temos o costume de ler a Bíblia, pelo menos deveríamos ler a palavra de Deus, a gente tem muita dificuldade na hora de ler o Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento ele foi escrito pelos judeus, né, há 4.000 anos atrás, né, 3.000 anos atrás. Então é muito mais difícil o Antigo Testamento do que o Novo. Inclusive, a Igreja Católica ela ensina aos seus fiéis, quando você for ler a Bíblia, você que nunca leu, eu quero começar a ler a Bíblia hoje. A Igreja aconselha você começar a ler pelo Novo Testamento, que é mais fácil. Os Evangelhos, as cartas dos apóstolos, né? O Apocalipse é mais difícil, então deixa o Apocalipse por último. E o Antigo Testamento, né, você deve ler os livros mais fáceis, né, que é, por exemplo, os livros sapienciais, né, por exemplo, os livros proféticos já é mais difícil, os livros históricos também é mais difícil. Então a igreja diz o quê? Você deve começar a ler pelo Novo Testamento e você deve procurar fazer um estudo bíblico, tá? Você deve procurar na sua paróquia fazer um estudo bíblico, né? Você que não pode fazer uma teologia, na teologia você aprofunda mais. Mas quem não tem como fazer uma teologia, a igreja ensina que você deve procurar fazer um estudo bíblico na sua paróquia. Ou você procurar um bom livro, né? Tem livros católicos bons, né? Tem, vamos dizer assim, escritores católicos que explicam melhor a Bíblia, não é? Então, você deve procurar fazer na sua paróquia um estudo bíblico. Por exemplo, ali na Matriz, eu fiz durante 3 anos, antes de fazer a teologia, durante 3 anos a gente fez um estudo bíblico ali do Novo Testamento, tá?
Então, você deve procurar fazer. E do Antigo Testamento, você deve procurar livros, bons livros católicos, que te ensinem o Antigo Testamento. Por exemplo, Dom Estevão Bittencourt, foi um monge que já até faleceu, ele ensina muito sobre o Antigo Testamento. Né? Então, o professor Felipe Aquino agora fez escreveu agora um curso bíblico em livros, não é? Sobre o Antigo Testamento, então você pode também aprofundar. Não é? O Scott Hahn, que é aquele ex-pastor também, ele já escreveu alguma coisa sobre o Antigo Testamento também, você pode também estudar. A editora Ave Maria fez um curso bíblico também em livro, só que é grande, não é? A Loyola também tem um curso bíblico também. Eu posso até mostrar também em outras aulas também aqui, os que eu tenho aqui, tá? Para mim poder estudar, para poder dar aula para vocês, tá? Então, a gente deve procurar, né, estudar muito, principalmente o Antigo Testamento, gente, porque não é fácil, tá? Não é fácil estudar a Bíblia, e principalmente o Antigo Testamento. Como a gente quer fazer um estudo, né, do Antigo e do Novo, eu quero dar aqui um curso bíblico, tá? Por quê? Porque os nossos irmãos protestantes, eles devoram a Bíblia, e o nosso povo católico, muitas vezes, não tem como fazer um curso bíblico. Então, eu quero, na medida do possível, né, pegar alguns temas da Bíblia para poder colocar aqui e fazer um estudo bíblico com vocês. Né? Claro que eu não vou pegar versículo por versículo, né? Do Gênesis ao Apocalipse, versículo por versículo, senão nós vamos ficar aqui, né, 200 anos. E também eu acho que também não é importante você estudar também, tem muitos textos bíblicos que eu já falei aqui, aquela genealogia também, eu penso que a gente não precisa estudar aquilo. Então, eu vou pegar o quê? Os pontos principais de cada livro, entendeu? Então, eu quero pegar do Gênesis a Apocalipse, né, os pontos principais da Bíblia, né, que são os mais importantes para a gente poder, o povo católico, né, quem é católico, poder entender o que a igreja nos ensina, a visão católica da Bíblia, os pontos mais importantes da Bíblia. Tá? Então, qual é o assunto que eu vou abordar hoje? Como eu quero começar pelo Antigo Testamento, tá? Eu não vou começar pelo Novo, vou começar pelo Antigo, que é mais difícil, mais complicado. Então, qual é o assunto que eu vou abordar hoje? Tá? Eu vou abordar hoje a moral do Antigo Testamento. Por quê? Porque tem muita gente que não entende algumas coisas do Antigo Testamento, né? Aquelas violências do Antigo Testamento. Nossa, mas por que Deus era tão severo no Antigo Testamento? Será que é Deus mesmo que era severo? Né? Aquelas mortandades, né? Aquela crueldade do Antigo Testamento. E também algumas coisas que a gente não entende ali. Por exemplo, a questão de incesto, a questão de poligamia, por que né, tinham muitas mulheres, por que os homens tinham muitas mulheres, né? Então, eu quero pegar aqui aqueles pontos mais importantes, né, do Antigo Testamento, da moral, que é totalmente diferente da moral do Novo Testamento, gente. Se a gente pegar o Antigo Testamento e pegar o Novo, a gente vai ver que é totalmente diferente a mentalidade do povo. Né? Por quê? Então, é isso que eu quero abordar com vocês hoje. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o Antigo Testamento ele foi escrito há muito mais tempo do que o Novo. Né? O Novo tem o quê? 2.000 anos, né? 2.000 anos para cá. O Antigo Testamento foi escrito há 3.000, 4.000 anos atrás. Então, a cultura do povo era muito diferente da nossa cultura. Entendeu? É a primeira coisa que a gente tem que entender. A gente não pode querer analisar uma coisa lá de 4.000 anos atrás com a nossa mentalidade de hoje. Não existia, né, diplomacia como existe hoje, né? O diálogo como existe hoje. Antigamente era resolvido tudo na guerra. Né? Eles não tinham a mentalidade que nós temos hoje, né, de conversar, de tentar dialogar. Não, eles não tinham essa mentalidade. Né? Infelizmente, por quê? Porque eles vinham lá, eles absorveram a cultura dos povos pagãos. Então, os pagãos, eles, por exemplo, da Babilônia. A Babilônia tinha um código de Hammurabi, por exemplo. Então, ali, eles faziam, por exemplo, sacrifícios humanos. Então, Israel absorveu muito isso. Né? Apesar que Israel não tinha sacrifícios humanos, a não ser lá uma passagem lá de Juízes lá, que um juiz chamado Jefté fez uma promessa
e a filha dele acabou morrendo. Então, é o único, assim, vamos dizer assim, morte de humanos que a gente vê na Bíblia. Mas, por exemplo, quando Abraão foi sacrificar Isaac, Deus não deixou que ele sacrificasse Isaac. Por quê? Porque o judaísmo não tinha sacrifícios humanos, vamos dizer assim. Entendeu? Tinha sacrifício de animais. Por quê? Porque o animal não tem alma como o ser humano tem. Tá? Eu sei que tem gente que vai brigar comigo, mas o animal não tem alma, tá? Como nós seres humanos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, por que na mentalidade judaica se sacrificava o animal no lugar do ser humano? Porque o animal não tem alma como o ser humano tem. Ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando ele morre, ele acaba inteiro. Entendeu? Não é igual ao ser humano. O ser humano não. O corpo dele vai para a terra, mas a alma dele é imortal. O animal não. Ele não tem uma alma imortal. Ele tem o quê? Tem um sopro de vida que Deus deu para ele, lógico. Senão ele não conseguiria viver. Mas ele não tem uma alma imortal como nós temos. Então, por isso que no Antigo Testamento se sacrificava animal no lugar do ser humano. Entendeu? Mas os povos antigos, né, da Babilônia, não é? E também muitos povos aqui, por exemplo, os maias, os astecas, faziam sacrifícios humanos, né? Eles eram canibais, comiam até seres humanos. Então, quer dizer, Israel vivia, né, misturado com esse povo, entendeu? Então, muitas das coisas, muita da mente deles é totalmente diferente da nossa. Era uma coisa primitiva, era uma mente primitiva, que Deus teve que entrar na cultura daquele povo, purificar aquele povo, não é? E purificando aos poucos, porque, gente, a cultura é uma coisa que você não consegue purificar de uma hora para outra. Vou dar um exemplo aqui para você. Há 60 anos atrás, como é que era o pensamento há 60 anos atrás? De roupa, né? Por exemplo, os nossos pais, por exemplo, a mulher. A mulher, há 60 anos atrás, ela não podia usar roupa curta, ela não podia usar uma calça comprida. Né? Há 60 anos atrás. Pegue, na época dos nossos avós, bisavós, se a mulher colocasse uma calça apertada, comprida, ela era mal falada. Hoje não. Né? A mulher hoje fica quase pelada aí na rua. Então, quer dizer, por quê? É a cultura, entendeu? Então, imagine há 4.000 anos atrás, entendeu? Então, a gente tem que entender que o Antigo Testamento não pode ser analisado como o Novo Testamento. Está muito mais longe de nós, entendeu? Então, Deus teve que ir purificando esse povo, não é? Então, eu quero começar daqui. Lembra que entrou uma coisa chamada pecado original, gente. Depois que o pecado original entrou, desgraçou toda a humanidade. Né? Nós vamos fazer um vídeo só sobre o pecado original. Mas então, né, vamos dizer assim, o pecado original, ele fez com que desorganizasse todo o plano de Deus. Então não era para acontecer essas barbaridades que passaram a acontecer depois do pecado de Adão e Eva. Né? A começar pelo um irmão mata um irmão, Caim mata Abel. Então ali não é nem um homicídio, é um fratricídio. Então quer dizer, um irmão mata um irmão. Aí depois vem dilúvio, né? Aí depois vem Torre de Babel, depois vem Sodoma e Gomorra, e o pecado ali se espalha, entendeu? Então, a gente tem que entender isso. Depois que o pecado entrou, desorganizou todo o plano de Deus. Então, não era para acontecer nada daquilo que a gente vê ali no Antigo Testamento. Mas o pecado desorganizou tudo, entendeu? Aí Deus, como eu já falei, teve que vir purificando o povo aos poucos, não é? Até que chegou o quê? O Novo Testamento, a plenitude dos tempos, como diz lá São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Quando chegou a plenitude dos tempos, aí Jesus colocou tudo no lugar novamente. Entendeu? Então, por isso que a gente vê lá o Antigo Testamento, coisas que hoje a gente se assusta, tá? Se a gente for ler hoje o Antigo Testamento com a mesma mentalidade, a gente vai se assustar. Nossa, mas como que Deus era severo, não é? Como é que Deus permitia esse tipo de coisa que para nós hoje realmente é um absurdo, realmente. Hoje, para nós, na nossa cultura de hoje, é um absurdo. Mas para eles não era. Por quê? Deus tolerava essas coisas. Não é que Deus aprovava, né? Nossa, mas Deus aprovava essas coisas? Não, Deus não aprovava, mas Deus tolerava. Por quê? Por causa da mente do povo. Entendeu? Por que Deus não revelou a Santíssima Trindade para eles no Antigo Testamento? Porque eles não iriam compreender um só Deus em três pessoas. Eles iam achar que são três deuses. Então Deus revelou o quê? No Novo Testamento.
E mesmo assim teve gente que não entendeu e não entende até hoje. Né? Tem gente que não entende até hoje. Claro que nós não vamos entender 100%, mas alguma coisa a gente entende. Agora, imagine lá no Antigo Testamento. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, o pecado entrou, desorganizou tudo. E Deus passou a tolerar algumas coisas, tá? Aquela mente, vamos dizer assim, primitiva deles, ok? Então, aquela moral deles era imperfeita, entendeu? Então, a moral ela só foi aperfeiçoada quando Jesus veio, né? Quando Jesus veio, aí a moral foi aperfeiçoada, que é a moral que vale para nós hoje. Então, a moral deles, vamos dizer assim, era o quê? Era dos 10 mandamentos e também daquele monte de leis lá de Moisés, que está lá no Levítico, Deuteronômio, né? Então, eles tinham muitas leis que eles seguiam ao pé da letra. E para nós hoje já não serve mais. Tá? Eu já expliquei isso aqui. Muitas das coisas ali do Antigo Testamento nós não podemos trazer para a nossa vida de hoje. Porque nós temos que seguir a moral do Novo Testamento. Entendeu? Então a gente tem que fazer o quê? Discernimento. Então isso não é fácil. Por isso que a igreja fala, cuidado na hora de ler a Bíblia. E nunca interprete a Bíblia sozinho, que você vai errar. Você vai ver ali a ira de Deus. Então Deus tinha ira? Não, é a justiça de Deus. Deus fazia justiça, mas ali colocava como a ira de Deus. Né? Como se Deus tivesse mão, pé, ouvido. Não é? Deus não tem nada disso. Isso é um modo de falar. Tá? Então nós temos que colocar algumas coisas para poder a gente entender como é que era a visão do Antigo Testamento. Tá bom? Então, eu quero colocar aqui alguns exemplos de coisas que aconteciam ali no Antigo Testamento e que para nós hoje é um absurdo, entendeu? Por exemplo, o que tinha no Antigo Testamento? Tinha mentira, não é? Jesus vai dizer, o pai da mentira é quem? O diabo. Mas no Antigo Testamento era tolerável, né? Por exemplo, Abraão chegou lá e falou chegou lá no Egito e falou que Sara era irmã dele, né? E não era esposa dele. E o faraó lá queria até tomar lá Sara lá, né? E Deus castigou lá porque ele queria tomar a mulher de Abraão. Mas por quê? Porque Abraão mentiu, falou que era irmã dele, mas não era. Né? Então, quer dizer, eram coisas que eles faziam, né? Ele enganou, vamos dizer assim, era uma tapiação para um homem de Deus, isso não é correto, entendeu? Abraão era um homem de Deus, entendeu? Então, coisas por causa da mentalidade deles, que ainda não estava ainda perfeita, vamos dizer assim, entendeu? Então tinha mentira, tinha o quê? Tinha fraude, não é? O povo, né, tinha fraude, tinha isso, não é? Tinha incesto, coisa que para nós hoje não pode, não é? Por exemplo, Ló, né? Aquela passagem lá que Ló teve relação com as filhas, para nós hoje isso é um absurdo. Mas para eles ali, naquele contexto, não era. Por quê? Porque eles tinham que procriar. Porque para o judeu, não procriar era sinal de maldição. Porque para os judeus tinha que ter muitos filhos. A família numerosa era sinal de bênção de Deus. Como a mulher de Ló tinha já morrido, né, ela tinha se transformado numa estátua de sal, ele acabou tendo relação com as duas filhas. Para nós hoje isso é um absurdo. Entendeu? Mas para Deus naquela época foi tolerável, vamos dizer assim. Hoje, a igreja diz que não se deve casar, por exemplo, primo com primo, por causa do sangue, da parte sanguínea, entendeu? E hoje tem mulher no mundo às olhos, você não precisa casar com parente. Mas naquela época ela tolerava, entendeu? Então tinha incesto, não é? Tinha crueldade com os adversários, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, né? Se matava mesmo o adversário, né? Então, quer dizer, era coisa... Vamos dizer assim, era uma barbaridade, uma barbárie, vamos dizer assim, não é? Tinha concubinato, quer dizer, o homem, né? Ele além da mulher dele, ele tinha concubina, né? Ele tinha a escrava, ele além da mulher dele, né? Então ele tinha, vamos dizer assim, outras mulheres, por exemplo, os reis Davi e Salomão tiveram muitas mulheres, né? A poligamia, né? A poligamia era tolerável no Antigo Testamento. Né? O homem tinha, né? Ele não é igual no Novo Testamento, que só podemos casar com uma mulher. Não. E isso era tolerável por Deus, tá? Inclusive tem textos bíblicos que diz isso. Eu quero colocar aqui.
Por exemplo, Deuteronômio 17, 17. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17. Levítico, capítulo 18, versículo 18. Então, ali é tolerável a poligamia, né? O homem ter mais de uma mulher, tá? Coisa que no Novo Testamento Jesus colocou tudo no lugar novamente. Hoje não é permitido para o homem ter mais de uma mulher. Então, no Antigo Testamento era tolerável. Então, por isso que Davi tinha muitas mulheres, Salomão tinha muitas mulheres, Jacó teve muitas mulheres, né? Abraão, Isaac, né? Os homens de Deus do Antigo Testamento tinham muitas mulheres, entendeu? E não era permitido por Deus, era tolerável, vamos dizer assim. Mas acontecia coisas, né? Por exemplo, muitas mulheres levavam eles para idolatria, porque eles não tinham só mulheres judias, eles casavam, inclusive, com mulheres de outras religiões, né? Coisa que era proibido pela lei, né? Então, por isso, por quê? Porque levavam eles para idolatria. Salomão é uma prova disso. Muitas mulheres levaram ele para idolatria, entendeu? Mas, infelizmente, era tolerável, tá bom? Isso é uma coisa interessante, né? Muita gente pergunta, por que a Igreja Católica ela não canoniza pessoas do Antigo Testamento? Eles não são santos? Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, né? Elias, Davi, eles não foram santos? Muita gente pergunta isso. Por que a igreja não canoniza pessoas do Antigo Testamento? É importante a gente entender isso, entendeu? Primeiro, porque a igreja não teve oportunidade de fazer uma investigação sobre a vida deles, como faz no Novo Testamento. A gente sabe que o processo de canonização é um processo pesado, onde a igreja analisa a vida da pessoa, passa um pente fino na vida da pessoa, os escritos, né? Outra coisa importante, né? Por exemplo, para canonizar um santo do Novo Testamento, a igreja analisa tudo aquilo que ele escreveu. Se tem algum erro de doutrina, ele não é canonizado, entendeu? Então, como o Antigo Testamento, a igreja não tem como analisar isso, então a igreja prefere não fazer, né, vamos dizer assim, uma imagem, por exemplo, de um santo do Antigo Testamento. E o outro motivo é esse. O santo é um modelo de vida para nós, entendeu? A igreja ensina isso. O santo, você deve imitar a vida dele, aquilo que ele fez de bom. E tem coisas que esses homens fizeram que nós não podemos imitar. Por exemplo, essa questão, nós homens. Nós não podemos imitar Abraão, né, nesse ponto. Né? Davi, por quê? Davi matou para ficar com a mulher lá do Urias, eu já expliquei isso aqui. Matou, né, adulterou, então não é exemplo para nós. Então a igreja prefere canonizar os santos do Novo Testamento, entendeu? Mas não quer dizer que eles não sejam santos. Eles são santos. Por quê? Porque na época deles, isso não era considerado pecado. Deus tolerava para eles. Para nós hoje é pecado, entendeu? Mas por quê? Porque a cultura deles era essa. Então eles eram santos. Por quê? Porque eles viveram numa época que isso era permitido. Então não quer dizer que eles não sejam santos. A igreja considera eles santos. Né? Os patriarcas, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, não é? Santo Elias, tanto que Elias e Moisés apareceram conversando com Jesus. Então são santos, entendeu? Mas a igreja então prefere não botar eles em evidência, fazer uma imagem deles lá, colocar na igreja. Por quê? Porque eles não são exemplos 100% para nós. Né? Eles têm coisas boas, né? A fé deles, por exemplo, a fé de Abraão, a fé de Elias, a fé de Davi, eram homens de fé. Isso a gente deve imitar. Agora, a conduta deles a gente não pode imitar, porque eles faziam coisas que para nós hoje já não servem. Eu expliquei que Abraão mentiu, enganou, né? Então nós preferimos, então, a igreja prefere canonizar pessoas do Novo Testamento, entendeu? É esse o motivo, mas não quer dizer que eles não sejam santos. Eles são santos, tá bom? Então, mais algumas coisas que aconteciam ali no Antigo Testamento, né, que hoje para nós já foi abolida. Por exemplo, tinha a lei do olho por olho, dente por dente, no Antigo Testamento. Se você fizesse o mal para uma pessoa, você podia se vingar dela, não é? Se ela roubasse o seu carro, você poderia roubar o carro dela, entendeu? É a lei do olho por olho, dente por dente, que vinha lá da Mesopotâmia, da Babilônia. Então, Israel incorporou isso
na lei de Moisés. Jesus aboliu isso. Então, no Novo Testamento, já não existe mais isso. A lei, Jesus mandou o quê? Amar os inimigos, não é? Fazer o bem, rezar pelos maus. Então, você não pode pagar, São Paulo já diz, não pagarás o mal com o mal, pagai o mal com o bem. Então, você não pode se vingar do outro. A carta aos Romanos também fala, a vingança pertence a Deus. Deus vai fazer a justiça. Você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Então, no Antigo Testamento já não era assim. Você podia, né, com a mesma moeda, vamos dizer assim, pagar na mesma moeda. Tá? Coisa que no Novo Testamento não pode. Tá bom? Por exemplo, era-se tolerado o divórcio no Antigo Testamento. Você podia divorciar da sua mulher. Era tolerável, Jesus falou, né? Era por causa da dureza do vosso coração. Mas Jesus é que falou isso. Mas antes do pecado não era assim. Antes era o quê? Não se tolerava o divórcio. Antes do pecado. Mas como entrou o pecado, então Moisés tolerava o divórcio. Está lá em Deuteronômio. Tá? No Novo Testamento, Jesus voltou para o lugar novamente. Não separe o homem o que Deus uniu. Então, a igreja, então no Novo Testamento, então, o divórcio passou a não ser tolerável, tá? Isso aí é uma coisa que a gente tem que explicar depois. Quando a gente for explicar sobre o sacramento do matrimônio, eu vou aprofundar nisso, tá bom? Mas, então, no Antigo Testamento, podia, então, né, vamos dizer assim, era tolerável o divórcio, né? Do mal menor, vamos dizer assim, tá bom? Então, no Novo Testamento, voltou tudo para o lugar novamente, tá bom? Outra coisa, a mulher, quando ela tinha uma menstruação, ela era considerada impura, entendeu? E não é só a mulher menstruada, né? A mulher quando dava à luz, né? A mulher quando... a mulher não podia... A pessoa que era leproso, né? Não podia se tocar no cadáver de um morto, que era considerado impuro. Então, essas coisas, para nós hoje, já não existe mais. Mas isso era uma impureza ritual. Não é uma impureza de pecado, não. Então a mulher menstruada é porque cometeu pecado. Não, não é isso. Tá? Era uma impureza ritual. Tanto que a própria Maria, mãe de Jesus, por que a gente fala purificação de Nossa Senhora? Ela também foi ao templo se purificar. Mas não é uma purificação de pecado, não. É porque ela tinha dado a luz a Jesus. Então, a purificação de Nossa Senhora é uma purificação ritual, não é uma purificação de pecado. Isso não quer dizer que a mulher, por causa disso, ela era uma pecadora. Não. Era questão da lei de Moisés para aquela época. Entendeu? Então, a mulher não podia nem tocar no homem quando estava, né, menstruado. Entendeu? Jesus acabou com isso. Não tem nada disso. Entendeu? Mais coisas. Por exemplo, a mulher que não conseguia engravidar, como eu falei, era sinal de maldição. Ela mesma se achava amaldiçoada. Entendeu? Isso está lá onde? Isso está em Oséias, capítulo 9, versículo 14. Isso está em Lucas, capítulo 1, versículo 25. A própria Santa Isabel, mãe de São João Batista, quando ela engravidou, ela falou, opa, já não estou mais amaldiçoada por Deus. Eles próprios acreditavam que eram amaldiçoados, por causa daquilo que eu já expliquei. A mulher estéril, não é? Ela mesma se julgava amaldiçoada, mas não era. Deus não amaldiçoa ninguém. Por quê? Porque os judeus acreditavam que a família numerosa era sinal da bênção de Deus. E realmente o Salmo 127 fala isso. Os filhos são uma bênção de Deus. Então, eles achavam que uma mulher que não tinha filhos era amaldiçoada. Vamos dizer, era uma maldição. Então, Jesus acabou com isso. Falou, não tem nada disso. Tá? Então, no Novo Testamento acabou isso. Tá bom? E isso tudo acabou o quê? Isso tudo acabou no Sermão da Montanha. Se você pegar ali Mateus capítulo 5, 6 e 7, você vai ver ali é a moral correta. O que Jesus fala? Foi dito para vocês aquilo, mas eu vos digo isso. Olha aí, então Jesus botou tudo no lugar novamente. Foi dito para vocês, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, não pagais o mal com o mal. Entendeu? Então Jesus coloca tudo no lugar novamente. Então, para nós, qual é a moral correta? É a moral do Novo Testamento, do Sermão da Montanha. Então, leia depois lá, Mateus capítulo 5, 6 e 7, principalmente o 5. Você vai ver Jesus falando essa frase, né? Foi dito a vocês isso, mas eu vos digo isso. Entendeu? Então, agora o que vale para nós é a moral do Novo Testamento.
Então, essas coisas já não servem mais para nós. Entendeu? Então, nós vamos seguir a moral do Novo Testamento, que era a moral que era para acontecer antes do pecado. Né? Como houve o pecado, desnorteou tudo isso. Entendeu? Então, depois vocês leiam lá. Tá? Outra coisa, os judeus, eles acreditavam que tudo vinha de Deus, tanto o bem quanto o mal. Entendeu? Então, quando você ouvir lá que Deus fazia o mal, é porque os judeus acreditavam que Deus mandava tanto o bem quanto o mal. Eles não tinham hoje a nossa inteligência para aprender, como eu já expliquei, que Deus não pode fazer o mal. Deus pode permitir o mal, é diferente. Mas não é Deus que manda o mal. Deus é um espírito perfeito. Deus é perfeito. Deus não pode fazer o mal. Mas na mentalidade deles, Deus, tudo aquilo que acontecia com eles, de bom ou de mal, vinha de Deus. Então eles falam lá, né? Deus endureceu o coração do faraó. Não, né? O próprio, né, Jó, né, aqueles amigos lá de Jó, lá, quando vieram consolar Jó, você está sofrendo porque Deus mandou isso. Não, Deus não mandou, Deus permitiu, é diferente. Mas Deus não manda o mal para ninguém. Mas na cultura deles, eles acreditavam que tudo aquilo que acontecia com eles, de bom ou de mal, vinha de Deus. Entendeu? Por isso que fala lá, né? Deus endureceu o coração do faraó. Deus não endureceu o coração de ninguém. O coração do faraó endureceu por ele mesmo. Entendeu? Deus não toca na nossa liberdade. A gente tem que entender isso. Né? A única coisa que Deus não toca é na nossa liberdade. Quem que escolhe o nosso destino não é Deus e nem o diabo. É eu, é você. Ninguém. Tá? Quem escolhe, né, o nosso destino, até porque não existe destino, não é? Deus quer que todos vão para o céu, diz lá a carta de São Paulo a Timóteo. Mas se você escolher não ir para o céu, a escolha é sua, Deus não vai te impedir. Entendeu? Por isso que existe o inferno. Muita gente fala, é Deus que manda a pessoa para o inferno. Não, não é nem o diabo manda ninguém para o inferno. Quem é que vai para o inferno? É a pessoa mesmo. É uma escolha. Se você vive longe de Deus, você vai viver sem Deus. Isso é o inferno. Tá? Quando a gente for estudar escatologia, a gente vai poder explicar isso melhor. O que é o inferno? O inferno é isso que a gente vê aí, né? Lá o diabo lá com chifre, com tridente, lá espetando a gente. Não. O que é o inferno? É uma coisa espiritual. É você viver longe de Deus por opção sua. Se você não quer saber de Deus, você vai viver sem Deus. E Deus vai te respeitar. Entendeu? Isso é o inferno. Então, Deus não toca na nossa liberdade. Tá? Porque o que nos faz imagem e semelhança de Deus é a nossa liberdade. Tá? Então, na visão deles, Deus mandava o bem, mas Deus também mandava o mal. Né? Eles não tinham ainda essa noção que nós hoje temos de que o mal não vem de Deus. O mal vem do quê? Do mau uso da nossa liberdade e do pecado. Tá bom? E, para fechar, eu quero falar sobre a questão da violência do Antigo Testamento. Por que o Deus do Antigo Testamento é tão violento e o Deus do Novo Testamento é tão misericordioso? Não é que Deus era violento no Antigo Testamento. Não, como eu falei, o próprio povo acreditava o quê? Não é? Que Deus queria que eliminasse os inimigos. Então, o próprio povo tinha isso na cabeça. Não é igual hoje, né, que a gente pode conversar, tentar dialogar. Não era assim. O que eles acreditavam? Né? Primeiramente, Deus tinha que colocar na cabeça deles que eles tinham que adorar um único Deus. Já expliquei isso aqui. Eles viviam cercados de povos que adoravam muitos deuses. Né? Na Babilônia, no Egito. Não é verdade? Então, eles tinham que colocar na cabeça deles que Deus é o único. Né? Então, os outros povos que adoravam muitos deuses, então, qual era a mentalidade deles? Né? Os judeus e também dos outros povos que vinham guerrear com Israel. Era uma briga de deuses. Israel adorava um único Deus e aquele povo, né? Vou citar um aqui, por exemplo, os filisteus. Né? Davi e Golias. Lembra da história de Davi e Golias? Por que Davi foi lá para matar o Golias, depois que matou ele, foi lá e cortou a cabeça dele? Por quê? Na cabeça dele, de Davi e do Golias, era o quê? O Deus de Israel guerreando contra o Deus dos filisteus, dos deuses dos filisteus. Então, você tinha que eliminar todo mundo. Então, como Davi venceu, então Israel, o Deus de Israel, que era o nosso Deus, tinha que eliminar todos os filisteus. Golias e todos eles, mulher, criança,
não é? Os animais, tinha que passar todo mundo, matar todo mundo, entendeu? E eles só tinham isso na cabeça, a guerra, né? Não é igual hoje, que a gente deve fazer o possível, né, para não, vamos dizer, para não guerrear com outros povos, vamos dizer assim. Não é igual os muçulmanos lá que matam os cristãos, né? Não querem nem saber o Estado Islâmico. Nós somos cristãos, nós não podemos, né? Nós temos que nos defender. Se alguém vier nos atacar, por exemplo, eles vêm atacar o Brasil pode se defender, isso é justo, é uma guerra justa. Então, mas aí você tem que se defender, não atacar. Você não tem que ficar jogando bomba lá no outro. Mas nessa época não tinha isso, não tinha diplomacia como tem hoje. Não, eles só conheciam a guerra, eles só conheciam isso. Então eles desejavam o quê? Quando um Deus vencia o outro, na mentalidade deles, né, tinha que se não, eles acreditavam o quê? Se a gente não fizesse isso, Deus ficava bravo. Deus ficaria bravo com a gente. Então, Davi, quando ele mata Golias, ele fala: eu vou guerrear em nome do Deus de Israel, e vou acabar com você e vou te matar. Entendeu? Então, era a mentalidade dele. Entendeu? Tinha que acabar não só com aquele ali, mas com todo mundo. Então, ali englobava tudo, mulher, criança. Então, lendo isso, a gente fica um pouco apavorado, né? Crianças morrendo, né? Mulheres, animais, tudo, matava-se tudo. Mas por causa dessa mentalidade que eu estou explicando para você. No Novo Testamento já acabou isso. Então Jesus já falou: não vamos, não é isso. Agora não, agora nós temos o quê? Que amar o inimigo. Né? Se a gente não puder fazer o bem, né? A gente deve evitar de fazer o mal. Né? Igual eu estou falando, né? Você tem que se defender. É igual matar. Né? É pecado matar. Agora, por legítima defesa, você pode até matar o outro. Eu vou explicar isso quando a gente for estudar sobre os mandamentos. Porque você tem que defender a sua vida. Aí você não está matando, você está se defendendo. Agora, entendeu? Ali na mentalidade deles era diferente. Né? Eles estavam guerreando em nome do Deus deles. Tá? Então tinha que matar o outro. Ok? E isso está onde? Isso está, por exemplo, nos profetas. Por exemplo, no profeta Amós, capítulo 1, versículo 3. E versículo 13. Profeta Amós, capítulo 1, versículo 3, versículo 13. Por exemplo, 2 Reis, capítulo 8, versículo 12. 2 Reis, capítulo 25, versículo 7. Eu coloquei aqui só algumas passagens, tá? Tem muito mais. Por exemplo, o livro de Josué, o livro de Juízes, né? E tem muitos outros textos lá, por exemplo, os livros históricos da Bíblia, você vai ver muito isso. Por exemplo, Elias, né? Ele venceu lá os profetas de Baal, não é? Porque ele fez lá uma aposta, né? Que o Deus deles não era Deus coisa nenhuma. Aí, como, né, o Deus verdadeiro era o Deus de Israel, aí Elias mandou o quê? Mandou matar todo mundo. Então, quer dizer, para nós hoje, isso fica um pouco estranho, né? Mas era a cultura dele, como eu expliquei. Tinha que passar todo mundo, senão Deus ficava bravo, na visão dele próprio. Né? Mas é isso que acontecia. Por exemplo, os salmos. Os salmos são maravilhosos, não são? Mas tem salmos que a gente lê que a gente às vezes fica um pouco, né, vamos dizer assim, passado. Por quê? Pede o quê? A morte dos inimigos. Quantos salmos a gente vê, né? Senhor, traga, pedindo mesmo para que Deus faça justiça, inclusive para que o meu inimigo morra. Né? Quantos salmos a gente vê isso? Por exemplo, o Salmo 41, versículo 6, versículo de 6 a 10. Leiam lá, que depois você vai ler. E muitos outros salmos, né? O Senhor não deixa que o meu inimigo faça mal para mim, que o Senhor elimine os meus inimigos. Entendeu? Mate mesmo. Essa é a linguagem mesmo. Que o Senhor mande fogo para devorar os meus inimigos. Então, para nós hoje, isso é um pouco estranho, né? Pedir para poder Deus matar os nossos inimigos. Lógico que para nós hoje isso é um absurdo. Você não pode fazer uma oração dessa, né? Igual o Padre Léo contava uma história aqui, só para a gente descontrair um pouco, que é um assunto difícil, então só para a gente descontrair um pouco. O Padre Léo contava a história de uma mulher que fez um testemunho num grupo de oração, que ela estava na guerra, né? O país dela estava em guerra, e ela estava lá orando a Deus, rezando a Deus, para que não caísse nenhuma bomba na casa dela, não é? E que a bomba toda desviasse e caísse toda na casa do vizinho, que era de outra religião. Aí o Padre Léo ainda brincou, né? Fala,
Isso é um absurdo, entendeu? Quer dizer, você hoje, no Novo Testamento, você querer que a bomba não caia na sua casa, mas caia na casa do vizinho só porque ele é de outra religião, isso é um absurdo. Você não pode fazer esse tipo de oração. Que não, né? Que Deus mande só coisas boas para mim e que o meu inimigo se dane. Não, você não pode fazer esse tipo de oração. Não. Você não pode querer o mal Ué, o que Jesus falou? Amar a Deus e amar o próximo e amar até os inimigos. Deixa a justiça para Deus. Deixa a vingança para Deus. Então você não pode fazer esse tipo, você como cristão, você não pode fazer esse tipo de oração. Que Deus mande só coisas boas para mim e que meu inimigo, né, se dane, vamos dizer assim. Você não pode fazer esse tipo de oração. Mas no Antigo Testamento era assim. Para nós hoje é um absurdo, mas infelizmente não. Era a cultura deles, né, que, vamos dizer assim, que Deus fizesse justiça punindo os inimigos, inclusive com a morte. Entendeu? Então, gente, isso é só para a gente poder entender, viu, como é que é importante a gente entender direitinho a Bíblia. Porque se você ler, você vai ler pela primeira vez, você vai ler esses textos, você vai ficar horrorizado, não vai? Com a sua mentalidade de hoje. Se você ler esses textos, você vai ficar horrorizado. Mas agora, quando você for ler, você já vai ter uma nova visão. Entendeu? Você já vai entender melhor o contexto que o livro foi escrito, a época que foi escrito, por que era assim, não é? Mas você não vai pensar assim hoje. Entendeu? Você vai pensar com a cabeça o quê? Do Sermão da Montanha, do Novo Testamento. Entendeu? Então, agora, no Novo Testamento, Jesus colocou tudo no lugar novamente. Tá? Então, a nossa moral é o quê? Continua os 10 mandamentos? Continua os 10 mandamentos. Mas aquele monte de lei lá, do Levítico, do Deuteronômio, muitas daquelas leis para nós hoje já não valem. Já coloquei aqui hoje, tem muito mais. Eu não coloquei todas aqui, coloquei algumas. Tá? Por exemplo, comer carne de porco, que eu já falei aqui, não tem problema nenhum. Jesus falou, não é aquilo que sai da boca que torna o homem puro, é aquilo que entra, ou seja, o pecado. Entendeu? Então, você comer carne de porco, de boi, não importa, né? Você pode comer chouriço. Naquela época não se podia comer carne com sangue. Entendeu? Então muita gente pergunta, então não posso comer chouriço, porque chouriço é sangue. Pode comer, não tem problema nenhum. Entendeu? Claro que é de acordo com a sua saúde. Agora estou falando em termos de proibição por causa de pecado. Não é pecado nenhum. Entendeu? Mas naquela época tinha por quê? Por causa da lei, por causa das coisas que Deus tolerava por causa da mentalidade deles. Entendeu? Tinha uma razão. Para nós hoje já não vale mais isso. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, tá? Nas próximas aulas aí, nós vamos estudar mais coisas lá do Antigo Testamento. Agora nós vamos começar a estudar livro por livro, tá? Do Gênesis ao Apocalipse. Mas é lógico que eu não vou pegar versículo por versículo, né? Aí não tem nem como. Eu vou pegar as partes principais de cada livro, né? Que a gente deve entender, aprofundar. Aí eu vou colocar aqui o que a igreja nos ensina de acordo com cada tema. Tá bom? Então, não deixe de nos acompanhar aí, se você quiser preparar até um caderno, anotar tudo que eu vou falar aqui, tá bom? Pode fazer isso, não, se Deus quiser, intercalando aí com outros vídeos também que eu vou fazer. Tá? Eu vou fazer também, me pediram também para fazer vídeos também explicando cada um dos sacramentos, então eu vou fazer, eu fiz do batismo, então eu vou fazer de todos os sacramentos, tá? Também sobre as religiões, eu também fiz do judaísmo e fiz do cristianismo. Também quero colocar também o que cada religião acredita, não é para arrumar briga com ninguém, só para você entender o que cada religião acredita e o que aquilo ali contradiz a fé cristã. Tá? Por que você não pode ser cristão e budista, por exemplo, e espírita, por exemplo? Então eu vou intercalando aí vídeos também para você entender também outros assuntos também da nossa fé cristã católica. Amém? Deixa aí os seus comentários, suas perguntas, se você tiver, tá joia? Sua sugestão, se você quiser que eu aborde alguma coisa aqui, tá? Dúvida, se você não entendeu o que eu falei, eu explico, tá? Sem problema nenhum. Eu volto aqui e explico
qualquer coisa que eu possa ter falado aqui, se eu falei alguma coisa também, tá? De acordo com a doutrina católica, que não está de acordo, você também pode me corrigir, tá? Dos meus inscritos aí, se tiver algum padre, diácono, se eu falei alguma coisa aqui que não está de acordo com a doutrina católica, vocês podem me puxar a orelha aí, tá bom? Mas eu procuro estar sempre respaldado naquilo que a igreja nos ensina, tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.